Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Então, hoje o conteúdo é uma continuidade da aula passada. Então, na aula passada a gente trouxe somente uma introdução do que são as propriedades coligativas e hoje a gente vai conhecer os 4 tipos de propriedades existentes, certo? A primeira delas é tonoscopia, a segunda, ebullioscopia, a terceira, crioscopia e a última, osmocopia, certo? Então, são apenas 4, cada uma tem uma definição diferente, uma característica diferente, que é super simples de identificar. Bom, na primeira, na tonoscopia, vai haver o abaixamento da pressão do vapor. Então, quando se adiciona um soluto a um solvente, a pressão do vapor vai diminuir. Então, um exemplo simples é no caso da água, né? Quando ela está a 20 graus Celsius, a sua pressão é de 3.172 pascal. Mas, se a gente adicionar açúcar a esse copo de água, por exemplo, a pressão do vapor vai abaixar. Então, a água com açúcar, ela possui uma pressão de vapor menor que a água pura. Então, quando a gente adiciona alguma coisa, quando a gente adiciona, no caso aqui, um solvente, um soluto, a água, isso vai diminuir a pressão do vapor. E por que isso ocorre? Como isso ocorre? Isso ocorre porque os solutos não voláteis iônicos ou moleculares, que é o caso do açúcar, certo? Eles vão interagir com as moléculas de água através das forças intermoleculares. Então, vocês conheceram isso lá no ano passado. Então, no caso aqui da água e do açúcar, né, vai existir uma força onde as moléculas de água vão se interagir com as de açúcar, certo? Impedindo que moléculas passem para o estado de vapor. E aí, isso vai fazer com que se diminua a pressão da substância, certo? A segunda é a ebullioscopia. Então, o nome já fala, ebulição. Então, tem a ver com a temperatura de ebulição. Então, o que vai acontecer? Ela vai elevar a temperatura de ebulição. Então, essa propriedade coligativa, ela pode ser vista no nosso dia a dia tranquilamente, né? Quando a gente vai fazer café. Então, quando a água está para ferver, a gente vai e adiciona o açúcar. E aí, nesse momento, quando a gente adiciona o açúcar à água, instantaneamente a água para de ferver. E aí vai demorar mais um tempo para que ela comece a borbulhar, né? A entrar em ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição da água com o açúcar, ele vai ser maior, certo? Então, qualquer substância que a gente adicione à água pura vai fazer com que o ponto de ebulição seja maior. Outra característica que a gente sabe, né, é que ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, certo? Mas aí, se a gente adicionar um soluto, né, a água, ela pode atingir temperaturas acima de 100 graus. Então, é por isso que ocorre algumas queimaduras com água, né, com água doce, água de sal, elas são um pouco mais sérias do que com água normal, só água sozinha, porque o ponto de ebulição é maior. E a explicação para isso é a mesma explicação do exemplo anterior. Vai haver a interação entre as moléculas de água com açúcar, e aí vai fazer com que o vapor, né, dificulte a passagem. Então, vai demorar mais para que a água se torne vapor. O terceiro é a crioscopia. Então, o que vai acontecer na crioscopia? Ela vai diminuir a temperatura de congelamento. Então, isso também a gente encontra facilmente no nosso dia a dia. Então, como vocês sabem, né, a nível do mar, a água congela a 0 graus Celsius. Porém, se a gente colocar sal sobre o gelo, então faça esse exemplo em casa, super simples. Vocês vão observar que a água começa a
a derreter, né? A descongelar. Isso faz com que, acontece porque o sal vai começar a interagir com as moléculas de água, aumentando a sua massa molar e dificultando o seu congelamento. Isso é muito usado nos lugares frios, né? Para derreter o gelo. E um outro exemplo que a gente enxerga e encontra essa característica no nosso dia a dia é nos radiadores, né? A adição de anticoagulantes nos radiadores de um carro. Então, nos locais mais frios, lá no sul do Brasil, ou nos Estados Unidos, que tem um inverno um pouco mais, e na Europa, né, mais intenso, eles se utilizam de anticoagulantes para colocar no radiador do carro, porque senão o carro não vai pegar. Então, toda a água vai pedrificar. Então, é muito utilizado essa característica, né, das propriedades coligativas nos carros. E a última, super simples, acho que também vocês já viram na biologia também, é o conceito de osmose. Então, ela ocorre uma variação de pressão de osmose. É um fluxo de uma substância com outra, onde vai ter uma membrana bem fininha, que ela é seletiva, que é essa membranazinha aqui. Então, tudo que for permeável nessa membranazinha vai passar, certo? Então, um exemplo simples é quando a gente vai salgar carnes, vai salgar alguns alimentos. Então, quando a gente salga a carne ou alguma verdura ou fruta, ela começa a desidratar. Então, vai começar a perder água. Então, isso é um exemplo de osmose. Então, aqui um exemplo que eu coloquei também é o alface, né? Se a gente salgar o alface, esperar um pouquinho, a gente vai observar que toda a água do alface vai sair, certo? Vai ter uma troca um deslocamento da água, né? Um fluxo de água para o sal, fazendo com que o alface fique murchinho, certo? Então, basicamente é isso, é um conteúdo bem teórico. Qualquer dúvida, o livro de vocês também contém esse conteúdo, certo? E para exercício, para essa semana, para essa quinzena, a gente vai trabalhar um mapa mental novamente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, 2 exemplos para vocês terem a noção. Então, vocês colocam o tema principal, os 4 tipos, e aí vocês vão colocar o que vocês acharam interessante, importante de cada um deles, certo? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou à disposição. Então, uma boa semana e se cuidem.